Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do ActionCast, o podcast que vai alavancar as suas vendas. Eu sou Amanda Vieira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que tem transformado os relacionamentos das empresas com os clientes, o atendimento ao cliente na era digital. E para falar comigo sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio do ActionCast 3 Evoluactions, 3 colaboradores aqui da Action Day, então eu gostaria de apresentá-los para vocês. Está aqui comigo o Ângelo, gerente comercial da Action Day, seja bem-vindo. Obrigado. Também estamos recebendo a Diana, head do Squad Educação, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. E também estamos recebendo o Cristiano, gerente de relacionamento aqui da Action Day, seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado, Amanda. E como já é de costume aqui do nosso podcast, eu sempre pergunto para os convidados o que eles esperam deste episódio. Então vamos começar por ti, Ângelo. O que você espera deste episódio? Eu espero, assim, que a gente consiga ir além do bom dia, além do boa tarde, além do boa noite, além do como eu posso te ajudar. A minha expectativa para esse episódio é que a gente consiga ir além disso. Perfeito, Diana. Olha, eu espero poder contribuir com o conhecimento que a gente tem no nosso dia a dia aqui na empresa e com os conhecimentos que eu já tive ao longo, da minha experiência profissional, trazendo um pouquinho mais sobre o atendimento, fugindo um pouco do processo. Com certeza, Cristiano. O desejo é compartilhar o máximo de experiências, troca de ideias aqui dentro, e eu tenho certeza que será uma conversa de muito valor, porque o atendimento na era digital é importante para nós começarmos a fazer mais do que o bom dia, o boa tarde e o boa noite, como meu colega Ângelo colocou. Perfeito. E é um prazer recebê-los todos vocês aqui. Tenho certeza que a experiência de vocês vai agregar muito para quem está nos acompanhando. Antes de entrar no assunto, de fato, eu gostaria de deixar um recado para você que está nos acompanhando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com alguém que você conhece. E agora vamos entrar no assunto de fato, Eu já gostaria de saber de vocês um pouco sobre o conceito, a importância do atendimento do cliente na era digital e um pouquinho também das transformações desse atendimento. Estava pensando um pouquinho antes, quando veio a pauta para a gente conversar, enfim, fui dar uma estudada em relação a isso, E antes de a gente falar do atendimento na era digital, primeiramente vem um atendimento ao natural, aquele atendimento inicial antes de existir o digital. E fui pesquisar um pouquinho da onde vem a origem da palavra atendimento, que vem do latim attendere. Então, isso deu uma virada de chave no meu entendimento sobre isso, porque a tradução disso é preste atenção, Porque a gente pensa, attendere quer dizer, a tradução attendere, não é prestar atenção. Isso me chamou bastante atenção e fez eu olhar o atendimento, a palavra atendimento de uma forma diferente. Bem bacana, eu acho que é algo novo para todo mundo. Eu não sabia essa tradução e realmente o atendimento do cliente está muito ligado com isso. Tenho certeza que vocês também têm algo para compartilhar sobre o assunto. Com certeza, até para complementar o que o Ângelo trouxe, a gente é acostumados a escutarmos, no nosso dia a dia, em experiências sobre atendimento, de que a gente deve, no atendimento, falar, falar, nos comunicar. Mas muito mais do que isso, nós devemos escutar, ter empatia e uma escuta ativa para entender as necessidades que realmente o nosso cliente precisa naquele momento. Então, isso eu aprendi no decorrer do tempo, que escutar é muito mais importante do que falar. E indo nesse entendimento da Diana, é claro que antigamente tinha essa visão generalizada de que a comunicação é mais importante para um vendedor no atendimento e, na verdade, com o decorrer do tempo, com as novidades tecnológicas, com os estudos, a gente vê que a audição do prestador de serviço no atendimento é muito mais importante. Nesse sentido, eu vejo essa evolução em duas áreas importantes do dia a dia, que seria o gerenciamento hoje da grande demanda de informações e, principalmente, os multicanais de comunicação. Então, quando você vai conversar com o teu cliente, há 20 anos atrás, o que era? Era um e-mail, era um
No celular, uma mensagem em texto, era uma ligação. Hoje não. Hoje você conversa com o teu cliente via Insta, WhatsApp, mensagem de texto no WhatsApp, áudios, videochamadas. A gente usa muito dentro da Action Day o Google Agenda para usar o Google Meet para fazer reuniões. Então, se adaptar a esses canais novos de contato com o cliente é algo muito importante. E gerenciar essa grande demanda de informações também. Hoje o cliente muitas vezes vai saber mais sobre um assunto que você. E é algo natural isso. Num clique no celular ele consegue informações de um assunto que você propôs para uma pauta, que você levou para uma reunião, que num assunto, numa conversa via ligação, apareceu. Então esses 2 pontos, o gerenciamento dos canais de comunicação com o cliente e também o gerenciamento das demandas, da grande demanda de informações que existe hoje na rede. Você tendo essa habilidade de gerenciar esses 2 pontos, você vai conseguir atingir de forma mais eficaz o teu cliente, trazer mais informações, como a Diana colocou muito bem, que é fazer perguntas, escutar, ter essa escuta ativa, mas gerenciando esses 2 pontos, eu tenho certeza que vai existir uma maior evolução no teu atendimento junto ao cliente. Voltando um pouquinho naquela questão do prestar atenção, me vem algo muito, muito interessante assim, ó. Porque muitas vezes a pessoa que está ali para receber o atendimento, ela não quer, por exemplo, chegar numa loja ou em algum lugar e ser atendida por uma pessoa que está lá de gravata borboleta, por exemplo, né? Ou com uma champanhe na mão. Ela quer ser vista, né? Vou dar um exemplo. Tu vai numa loja, né? Tu entra na loja, tá todo mundo ocupado e ninguém te dá uma atenção. O que acontece? Tu se sente, né, muitas vezes, o que eu estou fazendo aqui, né? Agora, se tu chega na loja e uma pessoa, por mais que tá todo mundo ocupado e alguém olha para ti e diz, só um pouquinho já te atendo, tu aguarda e fica esperando ali ser atendido, né? Então, eu trago de novo o ponto de prestar atenção, porque o atendimento é isso, né? A pessoa quer ser vista, né? Isso é bastante importante. Daí vem a questão da fala, da empatia, né? Que eu acho que precisa ter algo muito importante quando a gente vai atender algumas pessoas, né? As pessoas, que é a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Porque aqui, na Action, a gente trabalha com vários tipos de empresas, vários tipos de segmentos, né? O segmento da educação, o segmento da odontologia, o segmento do business. Então, precisa ter muita empatia, porque cada pessoa que tu vai atender precisa, muitas vezes, ser atendida de forma diferenciada, né? Ter uma atenção diferente. E esses pontos que você trouxe são as soft skills, né? Então, são habilidades que o empreendedor, que os seus funcionários têm que estar desenvolvendo ao longo dos seus projetos para estar atendendo e proporcionando a experiência do cliente cada vez melhor. E para quem ainda não acompanhou lá nas nossas redes sociais, a gente tem uma série de vídeos sobre as soft skills, então tá bem interessante, já dá para ir lá e conferir também. Também para complementar, palavras difíceis, elas não trazem autoridade, elas instituem distanciamento. Então, sempre numa comunicação com o nosso cliente, na qual a gente tem essa empatia, escutativa, é a gente ser claro, transparente, escutar a necessidade, a dor do nosso cliente e, a partir disso, então, fazer sugestões do que seria o melhor, o ideal para aquele caso. E sobre as soft skills, para um atendimento é treinamento contínuo, né? Treinamento contínuo da equipe. Tem uma frase que a vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, perguntar para o colaborador que está lá na ponta, no atendimento, se a vontade dele de atender é genuína, se de fato ele quer estar ali atendendo. Isso é muito importante para que a gente tenha um atendimento bom, humanizado e um atendimento realmente personalizado e resolutivo. Esse é o ponto principal do atendimento, foco na solução. E pegando o gancho da Diana, eu lembrei de uma história, né? Quem me conhece aí, enfim, há muito tempo, sabe que eu trabalhei muitos anos em uma rede de postos, comecei como frentista, enfim. Então, vem a questão do perfil muito do profissional
com foco no atendimento. Por exemplo, eu que tenho perfil de atendimento, enfim, comercial, se eu vou ficar, por exemplo, dentro de uma sala fazendo trabalho burocrático, eu já não vou me sentir bem e eu não vou conseguir dar o melhor de mim, conforme a Diana falou. E, por exemplo, trazendo uma história que eu vivenciei assim, na prática, eu era frentista na época, e tinha uma pessoa que, quando vinha abastecer no posto, era muito fria, assim, muito seca. E ninguém gostava de atender, né? O pessoal ficava meio receoso. E eu pensei comigo, mas, eu tenho que conquistar essa pessoa, assim, cara, eu vejo ele como uma pessoa muito legal, assim, e tomei aquilo como um desafio, né? Então, essa pessoa chegava para abastecer e eu, não, acho que eu vou abastecer, né? Daí, primeiro, nunca me esqueço, uma vez que eu fui atender ele, né? Cheguei, boa noite, tudo bem? Era tardinho, ele voltava de fora. Oi, tudo bem? Boa noite. Ele olhou pra mim assim, fez assim. E eu, meu Deus, né? Mas aí eu entendi o recado, que completa o carro, enche o tanque, né? Tá, fui lá, enchi o tanque, tá, beleza. Entreguei a chave, obrigado, né? Uma excelente noite. Ele pegou a chave da minha mão, assim, foi lá. Pagou a conta e no outro dia, e conforme eu fui sempre atendendo, eu fui criando familiaridade com ele, né? Para resumir, ele virou meu cliente, só eu abastecia para ele, ele trocava o óleo do veículo comigo, porque daí a gente tinha as nossas metas também, então muitas vezes eu estava atrás da minha meta, eu ligava para ele, Romar, eu preciso bater minha meta aqui. Não, faz o seguinte, tira a nota no meu nome, porque ele assinava a nota, né? Tira a nota no meu nome e depois a gente troca o óleo, não tem problema. O que eu trago como isso, né? Que eu tomei isso como um desafio, né? Além de iniciar um atendimento através de uma parceria comercial, isso virou além do atendimento. Ele se tornou... primeiramente, era meu cliente, a gente estreitou o relacionamento e ele se tornou meu amigo. Importante a gente pensar sempre que o atendimento, né, ele não é hoje o que a gente faz só a empresas, porque o atendimento são pessoas, né? Empresas são formadas por pessoas. Então, às vezes, a pessoa não está tão bem, né? Às vezes, a pessoa está passando por algum problema, alguma dificuldade, tem alguma dor, tem alguma tristeza, não está tão bem, e a gente precisa ter essa empatia para entender o quanto a gente é profissional naquele momento, para mesmo assim dar o melhor suporte da nossa parte, os nossos 50%. Por isso que a cultura de ter o cliente no centro, ela é muito importante, que é o que a gente tem hoje na empresa, o cliente sempre no centro. Então, para a gente conseguir entregar esse atendimento resolutivo, proativo, humanizado também, porque são pessoas, né? E algo também que eu queria poder trazer aqui para vocês é como a gente poder mensurar, né, um bom atendimento através do NPS, né? O Cristiano até aplicou o NPS agora há pouquinho com os nossos clientes. Hoje o NPS ele tem como se fossem algumas zonas aonde existem algumas médias. Se o NPS ele está em 0, a situação ela é crítica. Se o NPS está em 5, significa que existe um aperfeiçoamento, uma zona de aperfeiçoamento no trabalho, no produto, no serviço. Se ele está acima de 5, é de qualidade, é a zona de qualidade. Se ele está mais que 5, 10, por exemplo, né, que é o nosso sonho aqui de ter o NPS sempre positivo, né, 10 com os nossos clientes, realmente tem excelência. Então, no produto, no serviço que a gente entrega. Então, para nós, o NPS, ele é o nosso norte. É o que nos guia aqui dentro para a gente entender se a gente está no caminho certo ou não. E o Cristiano também tem bastante para complementar sobre isso, que, né, com a experiência que ele tem na empresa conosco, né, com os clientes, e com a aplicação do NPS também, ele observa muito isso, né, Cristiano? Exatamente isso, Diana. O que acontece? Por eu ser o gerente de relacionamentos da Action Day, eu tenho a responsabilidade de ter esse controle de escopo de entregáveis e entender a qualidade de serviço lá na ponta. Então, uma das pesquisas que eu faço é o NPS. Então, a gente tem essa métrica que é importante para nós, até por causa que o controle do churn, saídas, cancelamentos, que são naturais num processo na agência de marketing, quanto maior o LTV e menos churn, melhor para toda a empresa. Então, significa que a gente está dando resultado lá na ponta também.
Quando existe esse relacionamento e o relacionamento além do LTV mais longo, né? Ele fica mais tempo dentro da empresa, dentro da base, com os nossos colaboradores atendendo, a gente também cria o quê? Relacionamento. E foi bem bacana esse desafio, Ângelo. O desafio de quebrar um atendimento que muitas vezes vinha da tua parte para esse cliente e não vinha da parte dele. E eu me lembro que quando você transformou ele em cliente para amigo, tem um livro chamado Bíblia da Venda, que a Bíblia da Venda fala isso. Os amigos vão querer fazer negócios com amigos, mesmo quando os preços não forem iguais. Então, assim, quando você se torna amigo de uma pessoa, é mais fácil você vender a tua ideia, vender o teu serviço, vender o teu produto. E isso passa por tudo que vocês comentaram até agora. Relacionamento, empatia, resolução de conflito. Porque no relacionamento também tem conflitos. Então, no dia a dia, no atendimento, a gente também tem desafios dentro da Action Day, desafios internos e externos, mas sempre a gente tem que estar dando os nossos 50%, como a Diana colocou. O que significa isso? A empatia, como o Ângelo colocou, é se colocar no lugar do outro, fazendo com que a gente escute, entenda e a gente saiba que quando a gente vai para uma reunião, quando a gente vai atender uma pessoa, a gente não tem a solução para tudo. Por esse motivo, a gente tem que escutar primeiro. Então, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, quando a gente escuta o nosso cliente, naqueles minutos, na escutativa, a gente já entende alguns planos de ações. Quando a gente está conversando com um cliente de educação, com um cliente de odontologia, business e assim por diante, a gente entende que aquelas informações farão com que a gente tenha um plano de ação. É construir o resultado junto com o cliente. Se a gente chega numa reunião dizendo o que tem que ser feito sem escutar o cliente, não faz sentido para o cliente. Então, tem muitos clientes hoje que a gente entende que quando a gente vê ele com dificuldades, a gente tem que se colocar no lugar dele e entender quais são as ferramentas que a gente tem dentro da Action Day, da agência, na parte de criação, na parte de gestão de tráfego, para que a gente faça um plano de ação junto com ele. E ele tem essa informação bem clara. Então, quando a gente se colocar no lugar do cliente, a gente sempre tem que levar uma frase muito importante do autor Dale Carnegie, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não critique, não reclame, não condene. Quando a gente se colocar no lugar do cliente e ter essas palavras no nosso dia a dia e internamente a gente colocar em ação, a gente vai se colocar, sim, verdadeiramente no lugar do cliente. Hoje a gente vê muitas vezes as reclamações dentro de um processo comercial ou de marketing. Por que motivo acontece isso? Comunicação. Dados não se encaixam com as informações de ROI, de resultado do cliente. Então analise, tudo que a gente está fazendo hoje, tudo que uma agência faz, tem que ser mostrado para o cliente. E conectar as informações, os resultados de comerciais e marketing com o ROI e com o resultado final de uma empresa. Esse é um grande desafio. Então, todos nós temos esse processo para ser colocado em prática numa reunião, numa comunicação e assim por diante. E aproveitando que o LTV é o tempo de vida do cliente dentro da nossa agência, da empresa, da parceria. Então, por esse motivo que a gente cuida tanto o LTV. E já o ROI é o retorno sobre o investimento. Então, uma empresa, quando busca uma agência de marketing, busca também um retorno financeiro. A partir daí, a empresa vai ter um retorno do marketing digital, do marketing off, de uma televisão, de outros canais. E a gente tem que apresentar esse resultado através do ROI também, que é o retorno sobre o investimento. E antes vocês mencionaram a questão do NPS, né? E quando a gente pensa em NPS, o pilar principal para um consumidor, para um cliente ser detrator ou defensor da sua marca é o atendimento ao cliente, né? Então, isso é muito importante ter essa consciência, o empreendedor, e tá cada vez mais aprimorando a comunicação do time no todo. Porque não vale só o empreendedor ter essa mente aberta, essa comunicação clara com o cliente, se a equipe não estiver na mesma sintonia.
E a importância do NPS vai também na questão de analisar esses feedbacks, porque a partir desses feedbacks é possível estar proporcionando melhorias e estar cada vez mais estreitando a relação com o cliente e daqui a pouco virando um amigo, como o Ângelo mencionou. Exatamente. E eu quero aproveitar, dar uma dica para quem é atendente, para você, colaborador, e para você, empreendedor, que é muito importante para a gente poder proporcionar para as pessoas um bom atendimento, o ambiente onde o profissional de atendimento está inserido tem que ser muito bom. E as pessoas, elas são pessoas, não são robôs, né? Então, quero dar essa dica para você que tá olhando esse episódio do ActionCast, tanto você colaborador quanto você empreendedor, que as pessoas não têm um botão que liga e desliga, né? Ou seja, agora eu cheguei na minha empresa, eu ligo o botão da empresa e desligo tudo que fica em casa. Não é assim que funciona, né? Então, fica essa dica. Por quê? Qual é que vai ser a grande virada de chave em relação a isso? É conseguir administrar dentro da empresa e dentro da sua vida pessoal aqueles eventuais problemas que a gente tem no nosso dia a dia e fazem parte da vida. Então, daí entra a questão da empatia, entender que daqui a pouco a pessoa um dia não está sorrindo, chama ela para conversar. Né? O que está acontecendo? Quem trabalha lá como responsável pelos recursos humanos, o gerente, o líder imediato, conhece a pessoa quando chega ali e ela não está legal. Né? Chama para conversar, né? Se preocupa com ela, né? Ela vai querer ser visto, preste atenção nela, né? Que é a essência do atendimento, né? Preste atenção nela, porque tu vai notar que daqui a pouco um dia ela tá meio borocochô, daqui a pouco tu chamando ela para conversar, dando atenção para ela, pode simplesmente mudar o dia dela para um dia melhor. E se a empresa ela quer crescer, ela precisa ter retenção, né? Tanto que a empresa, por exemplo, o tanto que ela quer crescer, 10 vezes mais ela tem que ter de suporte ao cliente, de suporte à experiência do cliente, né? Isso é muito necessário. Então, se ela quer ser líder no mercado, né, ser grande, é algo que a gente tem que olhar, métricas de satisfação, NPS. E atendimento, ele está presente em todos nós, tá? O atendimento é algo que dentro da empresa, é atendimento entre setores, com colegas, é atendimento com cliente. Então, é muito importante isso, tá? Que a gente tenha dentro de nós essa empatia para a gente ter um ambiente leve, tranquilo e poder atender bem, né? Então, acho que isso também fica a dica que atendimento não existe nenhuma área que tu não atenda. Eu quero fugir de atender pessoas, eu quero fugir de atender clientes, eu vou trabalhar, por exemplo, às vezes a gente escuta, né, infelizmente, com tecnologia no setor de TI, porque eu não quero atender pessoas. Tu vai atender pessoas, não existe não trabalhar com pessoas. Então, isso é importante, né, a gente ter essa maturidade e entendimento, né, do quanto o atendimento é presente no nosso dia a dia como um todo, né. E bem colocado pelo Ângelo, que me chamou a atenção, que os gestores hoje, as lideranças, na verdade, elas querem fazer pelo colaborador, muitas vezes, algo que o colaborador deveria fazer. Então, o Ângelo colocou, chamar para uma conversa, né? A liderança, o gestor, tem que cuidar das pessoas que cuidam do bem mais precioso da empresa, que são os clientes. Então, essa ponte, a gente tem que dividir as responsabilidades. Quando o gestor chama para uma conversa, educa, ensina, tem empatia, se coloca no lugar do profissional de atendimento, é necessário fazer isso para que esse profissional atenda da melhor forma o cliente. Então, muitas vezes eu tenho mais de 20 anos aí de experiência com atendimento, e vejo muitas vezes o gestor querer fazer o melhor atendimento possível com o cliente. Ele deveria estar ensinando o colaborador a praticar isso no dia a dia. Porque muitas vezes as pessoas chegam numa profissão nova, que é vendas, que é atendimento com o cliente, e pensam, eu tenho que saber tudo isso aqui. Não. Você vai se transformar num excelente vendedor, não de um dia para o outro, mas sim no dia a dia. E essa jornada muitas vezes não é demonstrada pelo gestor.
Então, a dica importante, você gestor, você quer que o seu funcionário, o seu colaborador, faça um atendimento de excelência, como você tem experiência e coloca em prática, ensine a ele. Se você fizer por ele, você não está ensinando, você não está sendo líder. Então, o atendimento com experiência, no dia a dia, se colocar no lugar do cliente, vender característica e benefício, que é muito importante, passa por esse treinamento. E como a Diana colocou muito bem, isso é diário. Não é num dia para o outro, mas sim no dia a dia. Eu acho que algo que complementa isso também, que o empreendedor pode levar como dica, é ter pessoas certas no lugar certo. Porque a gente também pode ter especialistas muito bons, mas quem sabe o perfil dessa pessoa seja mais técnica. E se colocar no atendimento, pode ser que não seja como foi pensado, como foi programado. Então, é muito importante ter essa visão também, porque a gente sabe que no atendimento a gente precisa ter esse olhar mais próximo com as pessoas. E a gente sabe que pessoas se conectam com pessoas. Então, isso é muito importante também para o empreendedor que está nos acompanhando, de ter essa consciência na hora de estar organizando o seu time, para colocar as pessoas certas no lugar certo, para assim ter sucesso no seu negócio. E outro ponto muito importante para a gente trazer para debate aqui nessa mesa é que a gente está vivendo um momento onde a experiência do cliente ele não se limita mais apenas ao contato físico. A internet veio para mudar toda essa comunicação, essa relação com o cliente. Então, eu acho muito importante vocês trazerem um pouquinho sobre os canais de atendimento que vocês usam no dia a dia aqui na empresa. Sobre os meios para a gente se comunicar, hoje a gente se comunica por todos, e-mail, WhatsApp, videochamada, então ligação também. E como que a gente faz, né, para estar próximos, apesar desse distanciamento que existe, né? Porque a internet ela veio para quebrar as barreiras de limites geográficos. Então a gente pode hoje atender clientes de todas as partes do Brasil. O que é muito bom, é gratificante e ao mesmo tempo a gente precisa encontrar uma forma de diminuir esse distanciamento que existe. Como? Com conversas no WhatsApp, eu sempre aconselho a equipe, no geral, não importa só quem está no atendimento ao cliente, todo mundo que está dentro da equipe, eu aconselho a sempre mandar uma mensagem de bom dia, com uma figurinha, um emoji, sempre com bom senso, né? E a gente também ir brincando no dia a dia, apesar do profissionalismo, da seriedade, deixar mais leve a comunicação. Gravar áudios para dar uma negativa para o nosso cliente é muito importante. Muitas vezes a gente vai escrever: poxa, eu gostaria, né, de escrever algo dizendo um não, mas pode ser mal interpretado, porque é uma comunicação, existe a comunicação síncrona e assíncrona, né? A síncrona é aqui, nós estamos aqui nos olhando, comunicando, falando, né? É rápido, né? Eu tô vendo que a Amanda, ela não tá me respondendo, mas ela, de certa forma, está me respondendo com gestos. Já, às vezes, pelo WhatsApp ou por conversa, seja e-mail, né, ou no próprio WhatsApp ali, a gente não consegue ter isso, esse sentimento. Então, a gente precisa utilizar dessas ferramentas de figurinha ou um não em forma de áudio, sempre com tranquilidade, com leveza, explicando com argumentos, né, para o nosso cliente. Isso é muito importante. E também na hora que a gente for ligar, algo que eu e o Cristiano, a gente está bem próximo com essa questão da comunicação com os clientes, né, em ligação. Vamos ligar, vamos ter um tom de voz legal, vamos estar sorrindo, né, para deixar o cliente mais tranquilo. O Cristiano tem também bastante experiência com isso, né, Cristiano? Sim, eu sempre comento que a pessoa consegue ver o sorriso através de um áudio. Então, quando você vai fazer uma ligação, vai mandar um áudio, sorria. Independente do conteúdo do áudio ou da ligação. Sorria. Porque a pessoa vai sentir esse sorriso. Existe dentro do comércio, no geral, uma história que uma operadora telefônica colocou espelhos na frente das atendentes, para as pessoas visualizarem de que forma estão fazendo as ligações. Se estão sorrindo, se estão bravas. E fez total diferença, as pessoas começaram a sorrir mais. E essa operadora telefônica viu resultados maravilhosos acontecerem dessa simples mudança. Colocar um espelho para as pessoas se visualizarem na hora da ligação. Então, quando você manda um áudio com um sorriso, faz a ligação com um sorriso, você transmite essa energia positiva e já quebra alguma argumentação negativa vindo do nosso cliente. E a gente também tem muitas vezes dificuldade em conversar com o cliente.
Então, no início do relacionamento é importante estabelecer quais canais que o cliente prefere e vai responder. Então, você coloca essa responsabilidade para o cliente. Seu João, o senhor prefere conversar via WhatsApp? O senhor prefere responder via ligação ou via e-mail? Ele vai responder. Ele respondendo, ele se coloca com essa responsabilidade. E segue uma dica bem bacana, que com minha experiência eu fiz alguns testes, como vendedor, como no atendimento, que muitas vezes quando o cliente não responde, eu vou para um lugar silencioso e faço o áudio, só ligo e mando aquele áudio em silêncio. E coloco embaixo, entendeu a minha pergunta? Ele vai clicar no áudio e não vai ouvir nada. E vai me responder. Eu não ouvi nada. Então, muitas vezes passa 2 dias, 3 dias, ele não responde a ligação, as minhas mensagens. Coloque isso, faça esse teste para ver se o cliente responde ou não. É uma simples ideia que, para mim, funciona muito bem. Muitas vezes o cliente quer ouvir aquele áudio e não tem nada no áudio, mas por um motivo. Eu queria trazer um gancho até, pegando a fala do Cristiano, que sempre utilizei essa metodologia que naquele momento eu criei da minha cabeça. Quando eu ia conversar com algum atendente, enfim, frentista, no meu tempo de posto de combustível, enfim, que é a dinâmica do espelho, exatamente como tu trouxe ali. O que é a dinâmica do espelho, né? Se tu sorrir pro espelho, o espelho vai sorrir para ti. Né? Se tu fizer cara feia pro espelho, o espelho vai fazer cara feia para você. Então, o que você quer ter de retorno a partir do teu comportamento? Né? É aquilo que tu vai externar. Então, qual é a dica? Procurar, né, sorrir pro espelho, falar coisas boas pro espelho, né? E quando eu falo espelho, é o colega, né? É o cliente, é a vida, porque isso automaticamente o meu comportamento positivo vai trazer coisas positivas para mim. Novamente. A partir desse atendimento, dessa comunicação, se as pessoas estão dando o perdido em nós, né? Seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, seja pela ligação, o que fazer para retomar esse atendimento, retomar essa comunicação, né? Eu também tenho uma técnica, né? Porque hoje, até pela questão do WhatsApp, tem muitas pessoas, até por força das suas responsabilidades profissionais, que tiram a confirmação de leitura, né? Porque faz parte da questão profissional dela. E muitas vezes tu não sabe se realmente ela ouviu aquele áudio, ela não ouviu, ela visualizou, a tua mensagem não visualizou. Então, ela tá te dando perdido ou não tá te dando, né? Então, algumas dicas que eu utilizo, assim, é estar mandando follow-ups, né? Que são lembretes, enfim, retomando alguma comunicação, inserção de informações, né? De boa semana, tenha um excelente dia, né? Tenha uma boa noite, enfim, porque daqui a pouco, se essa pessoa está te devendo um retorno, ela vai lembrar disso e vai te responder. Mas agora, e aquela pessoa que te deu o perdido, por exemplo, né? E ela tem a confirmação de leitura, né? Tu enviou um áudio, ficou azulzinho ali, ela não te respondeu. O que eu faço? Olá, fulano, tudo bem? Você chegou a ouvir o meu áudio até o final? Então, tu sabe que ela visualizou, né? Mas tu pega um gancho para tentar recuperar essa comunicação e seguir com o atendimento. Né? Voltando à pergunta da Amanda e pegando um pouco da fala da Diana, eu lembro que tem 2 tipos de atendimento, né? Que me vem agora em mente. Aquele atendimento de prospecção, né? Atendimento que tu tá indo buscar oportunidades, para trazer oportunidades qualificadas para se tornar cliente da tua empresa, e tem o atendimento, né, daquela empresa que já está como cliente dentro da sua empresa ou dentro da agência, como dentro da Action, né? Então, são 2 tipos de atendimento. Então, o atendimento de prospecção e o atendimento de relacionamento e condução do trabalho. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso um pouquinho, né? Então, pensando na minha rotina, né, na rotina daquelas pessoas que estão fazendo atendimento voltado à prospecção, né, tem a questão das ligações telefônicas, que
hoje estão muitas vezes mais esquecidas, mas ainda estão sendo o principal canal de captação de novos clientes e novas oportunidades, né? Tem o WhatsApp, tem as redes sociais, tem o Direct, tem o Facebook, tem o Google, enfim, tem um e-mail, né? Tudo isso são canais, né, de prospecção que vão ajudar, né, os atendentes, os vendedores a trazer novos clientes. E daí eu queria passar a bola para o Cristiano para falar o outro ponto, né? E para a Diana também, o outro ponto, que é o relacionamento, né? A continuidade desse atendimento quando a empresa já está dentro no processo interno de atendimento efetivamente da prestação de serviço. Muito bem colocado, Ângelo. E eu vejo o seguinte, dentro desse processo de atendimento, eu trocaria a palavra atendimento por relacionamento. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui que eu tive 2 mestres na minha vida profissional, que me ensinou sobre organização e sobre relacionamento. Leonardo Santos, quando era vendedor, há quase 20 anos atrás, por eu ter o perfil mais comercial, eu era muito desorganizado. E ele falava para mim, Cristiano, tu tem que se organizar para vender mais. E com a ajuda dele, eu consegui fazer com que essa organização me ajudasse a me tornar um líder de vendas e também me tornar gerente dentro das filiais da rede que eu trabalhava. Num outro ponto da minha vida profissional, eu tive uma outra pessoa que foi o Mário André, onde ele trabalhava muito o quê? O relacionamento. Então eu troquei essa palavra de venda por relacionamento. Organização para mais relacionamento. E entra na pauta das reuniões. Então toda reunião é algo importante e quem sabe seja mais importante dentro do relacionamento. Então, os canais de atendimento, como foi colocado anteriormente, tem todos esses que o Ângelo comentou, mas a reunião é essencial para que esse relacionamento seja estendido. Então, quando você vai para uma reunião, você precisa de todas as informações relacionadas ao projeto. Ao projeto, seja ele educação, odontológico, saúde, business. E com isso, você indo para uma reunião, você sempre chega de forma humilde. Você não pode chegar sabendo todos os problemas do cliente, sem antes ele falar, sem antes você escutar. De que forma você vai ter uma resolução de um desafio interno ou externo, sem escutar as pessoas. Então escute as pessoas. Naquele momento que você está escutando, você já está pensando em algumas ações, em alguns planos de ações, mas nunca leve algo pronto. Essa é a dica principal. Numa reunião com um cliente, você nunca pode levar algo pronto quando tem um desafio. Porque esse desafio você precisa escutar o cliente, entender o cliente e, após isso, fazer um plano de ação. A partir daí, o relacionamento vem com informações. O que foi combinado no plano de ação? Para o desafio X, Y e assim por diante. E ir informando das ações da nossa parte e ir cobrando ações da parte do cliente. Porque é dessa forma que se constrói o resultado. Nunca vai ser só o marketing, só a agência ou só o cliente. É a união dos dois. Perfeito, Cristiano. E pontos importantes sobre o atendimento é a gente ter agilidade, proatividade com o cliente, clareza, transparência, conveniência, facilitar a vida do nosso cliente. Isso é muito importante, a gente está aqui para isso, então, né, quando a gente fala do digital. Ângelo tem também bastante experiência, né? Ângelo pode nos trazer aí também algumas questões de agilidade, até porque tu faz a prospecção ali na ponta, né? Hoje, no digital, cada vez as pessoas precisam ser atendidas de uma forma mais rápida. Hoje, um dos recursos mais escassos que as pessoas têm é o tempo, né? E quando a gente fala atendimento voltado a vendas, principalmente no digital, a rapidez é muito importante, principalmente quando a gente está trazendo campanhas de vendas para essas pessoas, esses potenciais clientes. Porque muitas vezes essa pessoa foi impactada por uma campanha, foi impactada por um anúncio, foi impactada por um vídeo e despertou o interesse de querer saber mais. Imagina essa pessoa, né, se despertou o interesse, daqui a pouco ela está no momento de compra e ela deu um oi lá no direct, mandou um oi no WhatsApp e não foi atendida. Não teve a atenção. Se ela
interagiu no ambiente digital com algum anúncio, se a empresa, o atendente ou o vendedor não entrar em contato imediatamente com essa pessoa, automaticamente, na sequência, essas pessoas estarão sendo impactadas por anúncios dos concorrentes. Isso é muito perigoso. Então, por isso, a importância do atendimento rápido no digital, em todos os canais de aquisição e os objetivos de campanha que a sua agência, enfim, né, a sua empresa entendeu ser os canais que são importantes para trazer clientes. Aproveitando essa tua fala, tem pesquisas já que indicam que 83% dos consumidores, eles esperam que as empresas estejam disponíveis para atender às suas necessidades em tempo real. Então, é muito isso que tu falou, é muito importante os empreendedores, a sua equipe, estar ciente também que é preciso ter um acompanhamento em todos os canais de atendimento, tanto nas redes sociais, como no WhatsApp, por telefone, que também é um desafio que a gente vê que os empreendedores estão enfrentando hoje no dia a dia, que é esse atendimento em multicanais. E com isso também vem uma outra estratégia, que se chama Omnichannel, que é uma estratégia que visa integrar todos os meios de atendimento para que no final o cliente ele tenha um atendimento coeso e conciso em todos os canais, que seja uma continuidade do que está sendo proposto em um canal, no outro canal também. Por exemplo, se esse cliente entrou pelas redes sociais, a comunicação que está tendo lá na rede social precisa ser a mesma que vai ser no WhatsApp. Elas precisam se complementar. Porque imagina se o cliente entra na rede social, tem uma comunicação, vai no WhatsApp e a pessoa nem sabe o que ele falou lá anteriormente. Então, o empreendedor ele precisa também ter essa consciência de integrar todos os seus canais de atendimento para oferecer uma experiência do usuário mais concisa possível, para ele ter uma experiência de satisfação, de saber que se ele entrar tanto pela rede social, tanto pelo WhatsApp, tanto por telefone, ou se vir pessoalmente na empresa, a comunicação vai ser a mesma. E de encontro com isso também, um ponto importante é o atendimento resolutivo, né? Não só o atender por atender ou ser simpático, né, com o cliente, como eu comentei antes, com figurinhas, emojis, é foco na solução. Porque o cliente sempre tem um problema e a gente está aqui para resolver esse problema. Então, é focar na solução, né? Se a gente precisa, então, ir atrás, nem sempre a gente vai saber tudo, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que ir atrás, buscar informação, buscar pessoas técnicas na área para a gente conseguir concluir, né? E traçar um plano para o cliente. É importante que a gente tenha também o foco na solução, tá? Na verdade, nenhum cliente que vem para a tua empresa, para a tua agência, vem sem uma dor, um desejo. Então, assim, quando chega um cliente para você, ele tá com uma dor e um desejo para resolução. Então, é normal a gente ter essa proatividade em resolver o problema na comunicação, a partir da comunicação. Então, essa resposta rápida e essa resposta que, com o objetivo de resolver o problema, a dor, o desejo da pessoa lá na ponta, é essencial para que esse atendimento, na era digital, se transforme numa escada onde você consiga desenvolver o relacionamento. Porque só você responder com um oi, um boa tarde, vou ver, não significa que você está resolvendo o problema. Significa que você está ali, se colocando à disposição. Mas resolver o problema é um outro passo, que você tem que parar, pensar, analisar, como a Diana colocou, porque nenhum problema é igual ao outro. Vocês vão ver. Então, por que motivo? Porque cada projeto é diferente. Cada cliente é diferente no dia a dia de vocês. Então, se você colocar uma régua de atendimento, você vai perder muitas oportunidades de crescimento. Eu gosto de dar um exemplo quando tu falou a régua do atendimento. A régua é algo reto, né? E isso eu faço uma analogia com a música, né? Com a equalização da música. Muitas vezes, né? Antigamente tinha lá os rádios, né? Que tinha o equalizador que poderia mexer, né? Muitas vezes tu colocava lá o equalizador que a gente chama flat, né? Retinho assim, o som não ficava bom. Daí tu mexia um pouquinho para cima, melhorava o som um pouquinho aqui, esse botão botava um pouquinho para baixo, já melhorava um pouquinho mais. Ou seja, eu fazia um ajuste, né, que em algum momento tem que ser um pouquinho mais alto, um pouquinho menor aqui, um pouquinho maior aqui, para ter um resultado melhor de som. E vem bastante de encontro ao que tu fala. Cada cliente é diferente.
cada cliente vai ter que ter um ajuste para a gente poder entregar o melhor resultado e a melhor comunicação, o melhor atendimento para ele e assim por diante. E aí entra um ponto fundamental quando a gente fala em atendimento do cliente na era digital, que são 2 características que toda comunicação precisa ter, que é a humanização e a personalização. Quando a gente pensa em atendimento no cliente no digital, pela internet, esses 2 pontos são fundamentais. E não sou só eu que estou falando isso, tá? Tem pesquisas que já comprovam isso. Inclusive, tem uma pesquisa da HubSpot que traz que 93% dos consumidores, eles têm mais tendências de fazer negócios com empresas que personalizam a experiência. Então, isso é algo, assim, que se tornou um diferencial. Não é mais uma opção. Você precisa estar entregando um atendimento personalizado, humanizado, para estar se destacando no seu mercado, no seu nicho. Trazendo isso um pouquinho para a nossa rotina do dia a dia, né? E como a Action é uma empresa, além de marketing, vendas, é uma empresa de tecnologia, né? A gente utiliza algumas ferramentas de automatização de atendimento, mas que nunca vão substituir a atenção das pessoas. Então, isso é algo muito importante. Porém, a tecnologia é muito importante ser destacada porque muitas vezes as pessoas estão interagindo com as redes sociais nos mais diversos horários. Às vezes é 2 da manhã, a pessoa está vendo um filme, está vendo alguma coisa, viu um anúncio ali, ela vai entrar em contato. E se não tiver ninguém para atender ali, pode se perder uma venda, pode se perder uma oportunidade. Aí que entra a tecnologia, de fazer, né, um chatbot, fazer um primeiro atendimento, mas para logo em seguida cair isso na mão de uma pessoa para dar continuidade e trazer esse atendimento mais humanizado e acalorado. Então, isso é bastante importante. Aproveitando essa tua fala, Ângelo, eu acho que o pessoal aqui pode contribuir muito com uma dúvida que me surgiu agora. Como é organizado o que é passado para o cliente que deseja implementar essas tecnologias, quando a gente fala em chatbot, inteligência artificial, no dia a dia, nos seus processos? Tem alguma orientação? Eu sei que nem em todos os casos a gente pode utilizar, né? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da experiência do dia a dia que vocês têm. Perfeito, Amanda. Com a questão do chatbot, quando o cliente tem um fluxo bem grande de conversas, tanto da parte orgânica quanto do impulsionado, que a gente vai gerando tanto no Insta quanto no Messenger, a gente sempre orienta que o cliente adquira, né, esta plataforma para que auxilie numa resposta imediata, rápida, né, para o lead que está lá na ponta. A gente também organiza toda a questão da implantação do cliente, de integração, toda a parte que a gente tem em relação aos cadastros. Por exemplo, hoje, quando a gente gera oportunidades, né, em formulários para cadastro, é feita toda uma automação, uma integração para que caia diretamente no CRM, facilitando. Então, é aquilo que eu trouxe antes, o ponto da conveniência, facilitar a vida do cliente. Então, facilitar também a questão comercial do atendimento. O lead já cai prontinho lá no CRM com todos os dados para que se inicie esse atendimento. Então, a gente sempre está muito próximo, sempre com acompanhamento inicial, principalmente a implantação, para tirar todas as dúvidas. Imagina não ter essas tecnologias, quando tu trabalha com grandes volumes de oportunidades, né? Quem é empreendedor, quem trabalha no setor comercial, né, que não pegou aquela situação, né? A pessoa entrou em contato, deu um oi no direct lá e não passou o telefone. E daí tem que desprender aí a energia de uma pessoa para ficar em contato. Me passa o telefone que eu vou entrar em contato. O chatbot, que é uma automatização do primeiro atendimento, faz isso, né? Faz o primeiro atendimento. Olá, Diana, bom dia. Né? Você já é nosso cliente ou deseja conhecer mais sobre nossos produtos, nossos serviços? Eu quero conhecer mais. Né? Então, nos passa o telefone que nós entraremos em contato. O que acontece? Automaticamente a tecnologia pega essa informação e larga cadastrada dentro do CRM, que é um sistema de gerenciamento de contatos, né? Para que o vendedor saiba, o atendente saiba, onde cada oportunidade, cada possível cliente está na jornada, no funil de vendas, e poder entender e poder prestar o
o melhor atendimento de acordo com a etapa que ele está. Então, a estruturação do funil de vendas, isso a gente já falou em outros episódios, né, da importância do CRM, né, tem que ser muito confortável, não pode burocratizar a rotina do vendedor. Porque senão, quanto mais burocratizar, menos tempo ele vai ter para dar mais atenção às novas oportunidades que estarão chegando. E será, Ângelo, que não existe esse medo, para quem está nos assistindo agora, de impulsionar campanhas na internet e não ter esse controle de quem está chegando, se vai chegar essa oportunidade, aonde vai chegar. Então, essas informações de automação, nós, como assessoria, nós temos esse controle de qualidade. Porque a gente entende, quando você investe na internet, você quer ver que aquela jornada do cliente, da compra do cliente, caia num lugar onde você tem acesso. Vendo a campanha do Facebook, do Instagram, através de uma rede de pesquisa no Google, do TikTok e assim por diante. Então essa jornada, a gente com automação, com atendimento humanizado, com frases que se encaixam no produto, no serviço, para tirar algum tipo de informação do nosso cliente que está ali na rede. Então, essa jornada automatizada de forma humanizada faz total sentido para muitos, acredito, empreendedores que estão nos assistindo agora. Nós, da Action Day, nós temos um setor de TI que faz total diferença na jornada dentro da internet do nosso cliente. Com certeza. E para a gente finalizar esse episódio de hoje, eu gostaria que vocês trouxessem uma mensagem final para o empreendedor, para quem está nos acompanhando. Gostaria de dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, para os empreendedores, que hoje, na era digital, a gente precisa estar cada vez buscando mais informações, porque muda muito, né? O ambiente digital muda a todo momento, está em constante mudança. E não deixem de investir nas pessoas, não deixem de investir em treinamento, porque isso vai fazer total diferença no atendimento da empresa de vocês, seja no business, seja na educação, seja em qualquer segmento da sua área de atuação. Diana, você gostaria de deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando? Com certeza, eu agradeço por estar aqui hoje com vocês, a gente poder compartilhar desses conhecimentos. E algo que eu queria deixar, né, registrado aqui nesse momento final é sempre seja conveniente com o cliente, né? Sempre tente ser o mais proativo possível e o mais resolutivo possível com os problemas do cliente. Isso é o mais importante do que a gente conversou hoje aqui no atendimento. Cristiano, sua mensagem final? Primeiramente, eu queria agradecer a todo o time da Action Day que está se dedicando lá na ponta, no dia a dia com nossos clientes, que eles que fazem a diferença nos escritórios 1 e 2 aqui em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. E também deixar duas mensagens importantes para quem empreende. Então, eu aprendi nesses 20 anos 2 pontos importantes para a minha vida e eu tento colocar no dia a dia. Que o primeiro, troque a palavra problema por desafio, porque desafios vai ter oportunidades. E troque aquela frase positiva que tem que ter no ambiente de trabalho, mas muitas vezes faz com que as pessoas deixem de entregar, que é o quê? Tudo vai dar certo por... Pessoal, nem tudo vai dar certo, mas nós vamos nos dedicar juntos para que dê certo no final. Agradeço demais também a colaboração e o bate-papo com meus colegas Ângelo e Diana. E muito obrigado pela Action Day, pela oportunidade. Show de bola, pessoal. Quero aqui agradecer a participação de vocês. Foi muito bacana essa troca. Tenho certeza que a experiência de vocês e toda a informação que foi passada aqui vai ajudar muito quem está nos acompanhando neste episódio. Deixo aqui meu agradecimento também para você que acompanhou o episódio até este momento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também favoritar lá no Spotify. Ficamos por aqui e até o próximo episódio do ActionCast. Até mais!